Nos próximos capítulos da novela Histórias de Amor, tudo começa logo depois que na casa do Carlos ele escuta a campainha tocar. Quando ele abre a porta, dá de frente com a Paula, que nesse momento está um pouco envergonhada, mas ela pergunta mesmo assim a ele se por algum acaso ela pode entrar. Ele diz a ela que na realidade é melhor ela não insistir mais nisso de querer ficar aparecendo ali na casa dele assim de repente. Ela responde a ele que precisava muito falar com ele, mas tinha certeza que se ligasse ele não ia atender ela e, querendo ou não, ele está coberto de razão. Ele fica calado e ela continua dizendo que logo depois de tudo que aconteceu entre eles dois, ela sabia claramente ali que ele não ia querer mais falar com ela, e ele diz que já esqueceu tudo isso e que ele não lembra nem mais o que foi que aconteceu. Ela diz que sente muito por tudo e ele diz que se ela quiser falar com ele, eles podem conversar em outro lugar, mas que não seja ali, pode ser na casa dela ou melhor, na casa da mãe dela. Ela fica calada e ele continua dizendo que conversar ali na casa dele com ela, ele não quer e que eles podem ligar no dia seguinte, só que quando ele vai tentar explicar que não quer de fato falar com ela ali, ela logo interrompe ele e diz que ele não precisa se preocupar, porque ela não veio ali em nenhum momento para fazer escândalo. Ele fica calado e ela continua dizendo que não veio ali para fazer escândalo, apenas para conversar com ele e quer deixar bem claro que ela de fato está disposta ali a terminar com tudo. Ele fica calado e ela continua dizendo que só veio ali para se despedir dele e que ela quer dizer para ele que vai sim deixar ele em paz e que ela aceita o fim do casamento deles dois. Ele continua ali em silêncio, apenas escutando ela, e ela diz que quando ela diz que aceita ali o fim do casamento deles dois, está falando o casamento de fato oficial, porque o casamento deles dois na cabeça dele, ela sabe que isso já se acabou há muito tempo. Ele fica calado e ela continua dizendo que sabe muito bem que o fim do relacionamento deles dois, o casamento, acabou tanto na cabeça dele quanto no seu coração. Carlos, sem saber mais o que falar, então ele fica um pouco de lado insinuando a ela para que ela entre, para que eles possam conversar. Logo depois que ela entra, senta, eles dois agora ficam frente a frente, então ela começa a dizer para ele que sempre ela falou que ia deixar ele em paz, que ia aceitar o fim da relação deles dois, mas que isso na realidade nunca aconteceu. Ele fica calado, apenas escutando tudo que ela tem para falar, e ela diz que uma hora dessa esse assunto tem que ser verdade e essa verdade vai ter que ser agora. Ela diz que isso vai ser hoje porque sabe que de fato tudo isso acabou, e ele fala que na realidade ela veio descobrir tudo isso hoje, mas que de fato isso deveria ter sido bem antes, com menos dor, né? A Paula diz a ele que na realidade a dor faz parte ali de grandes amores, até aqueles que são muito felizes. Ela continua dizendo que isso é normal, as pessoas de fato sofrem, e que ela mesma ouviu várias vezes da própria avó dele contando isso para ela. O Carlos diz a ela que na realidade é uma pena que isso tenha que ser assim, né? Paula diz que mas foi muito bom enquanto durou, mas vai continuar sendo assim por muito tempo. Ele fica calado, sem entender por que ela está falando isso, mas ela diz que isso vai durar por muito tempo para ela, porque ela sempre vai lembrar dos bons momentos que eles dois tiveram juntos, e pergunta a ele, ou ele quer dizer que eles dois ali nunca tiveram uns bons momentos. Ele diz que sim, que tivemos sim, e muitos, e ela diz que ainda bem que pelo menos isso ele reconhece. Ele diz que sim, que fica muito contente por ela ter entrado em uma fase mais civilizada na relação deles dois. Ela diz que então, sendo assim, ela propõe a ele um brinde a essa nova Paula civilizada que ela está demonstrando ali ser. Ele fica calado e ela diz, e olha só o quão eu estou civilizada, porque eu estou propondo a você um brinde, mas esse brinde é com água. Logo depois ela diz a ele que também não veio ali só para falar sobre isso, mas que veio também para conversar com ele sobre os bens esses que ele deixou com ela. Ele diz que sim, e esses bens continuam sendo dela. Ela agradece a ele, depois diz que deu vontade de fazer até uma bravada ali, devolver apartamento, cartão de crédito, carro, tudo, inclusive até a mesada, e ele diz a ela que não, que isso é uma bobagem, porque na realidade ela não pediu nada a ele, foi ele mesmo que quis dar isso a ela.
Ela diz que sim, que pensou melhor e que na realidade os pais dela não conseguem receber ela agora nesse momento, pelo menos enquanto a Maristela, o Léo, a Mariana estiverem lá. Ele fica calado e ela continua dizendo que enfim, ele, o pai dela, está melhorando agora a cada dia que se passa em função de alguns negócios que ele tem feito. Ela continua falando que na realidade o pai dela é um coitado e que ele merece sim passar um tempo com mais tranquilidade, então por conta disso ela vai ficar um tempinho mais ali no cantinho dela. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela vai continuar lá no cantinho dela e que mesmo assim ela fala até meio envergonhada que vai ficar usando o carro dele, apartamento e o cartão de crédito, e garante para ele que ele não precisa se preocupar porque ela não vai passar dos limites e ela vai viajar, e quando voltar ela promete que vai arrumar um emprego, e quando ela arrumar um emprego ela promete que vai devolver a ele todos esses benefícios. Logo em seguida ela se levanta e diz a ele que por favor não queria que ele pensasse que ela está fazendo tudo isso aí como se não houvesse para ela nenhum sacrifício. Ele continua calado, apenas observando tudo que ela tem para dizer, e ela continua falando que não quer passar uma má imagem para ele nessa grande despedida deles dois. Ela continua dizendo que não queria de forma nenhuma que ele ficasse com a falsa imagem dela nessa despedida. Ela continua dizendo para ele que não quer de forma nenhuma que ele pense que ela está fazendo um teatro ali como ela gosta sempre de fazer, porque dessa vez ela está falando muito sério. Ele continua calado, apenas observando tudo que ela está falando, e ela continua dizendo que de fato tudo que ela está falando ali é verdadeiro e que não quer de forma nenhuma que ele fique com impressão diferente, que por mais que o casamento deles dois ali acabou, ela quer deixar bem claro que por mais que eles não fiquem nunca mais juntos, ela continua amando ele, que o amor que ela sente por ele sempre foi e sempre será verdadeiro. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que ela seria capaz, pelo amor que ela sente por ele, de ficar com ele mesmo sabendo que ele não ama ela. Ele pede a ela que por favor que ela pare, e ela continua dizendo que a autoestima dela que sempre está lá embaixo e que o pai dela sempre diz isso a ela. Ela continua dizendo que tem horas que dá muita vontade de mandar a autoestima dela pro inferno em nome de tudo que ela sente por ele. Ela logo em seguida então toma a decisão de ir embora, só que quando chega na porta ela volta e diz que olha só, já tá indo embora e levando o copo de seu apartamento. Ele fica sorrindo, olhando para ela, e ela dizendo que jura que não queria esse copo para guardar lembrança, e fica um tempinho os dois se olhando até que a Paula ela se atreve, vai até a ele e taca um beijo no Carlos. Logo depois ele fica até sorridente quando ela termina de beijar ele, e na minha opinião aqui tem certos homens que merecem uma lapada boa nos pinhaços, porque na realidade se ele sabe que não quer a menina, porque ele fica querendo ou não ainda com um pouco de ilusão nela ali, né? Ela diz a ele que pronto, já matei minha saudade, e ele continua ali sorridente como um caba safado mesmo. Aí o que acontece? Aí ela pega, diz a ele que na realidade se ele se lembra daquela época quando ele foi lá no apartamento dela e ele foi como se fosse despedir, ela foi lá e roubou um beijo dele também. Ele diz que lembra, e ela fala que naquela noite ela se lembra muito bem, e ela sentiu na realidade que o casamento deles dois não tinha se acabado. Ele fica calado e ela diz só que hoje é totalmente diferente, porque de fato ela sabe que o casamento deles dois acabou definitivamente.